Hoje em dia dá para aprender tudo de graça pela internet. Você já pensou nisso? E a verdade é que tem muito conteúdo por aí sobre qualquer coisa. Se você entra no YouTube, você acha inúmeros vídeos sobre qualquer assunto para você aprender, de certa forma, de graça pela internet. Mas o que você vai ver é que ter esse conteúdo disponível gratuitamente não é a mesma coisa que ter uma direção e alcançar o resultado que você deseja. Você vai entender nesse vídeo porque que ter um professor te auxiliando pode te ajudar a economizar muito tempo, energia e evitar também frustração. Porque o que pode parecer liberdade, eu tenho muito conteúdo disponível na internet para aprender qualquer coisa de graça, pode se transformar em uma prisão da estagnação, principalmente quando a gente fala sobre aprendizagem de línguas, onde você não tendo um caminho, não sabendo o que fazer, mesmo tendo conteúdo disponível, isso pode te travar. Você não vai evoluir e você não vai entender o que fazer para evoluir, você não vai conseguir tirar dúvidas e outros pontos também em relação a esse assunto. Bora pro vídeo e eu quero mostrar uma coisa que você provavelmente acredita que você tem em mente isso, que é essa noção que é uma crença comum. Qual é a crença comum? Se eu for disciplinado, eu consigo aprender tudo sozinho. Né? É só fazer um curso no YouTube, que está gratuito, seguir um plano de vocabulário, baixar uns PDFs, usar o Duolingo e show. E eu vou já estar aprendendo. Mas na realidade o que acontece, muitos alunos que vêm até mim, eles comentam sobre isso, é por isso que eu estou comentando sobre esse tema, você até começa, mas logo você trava. Por quê? Principalmente porque ninguém te mostra o que fazer quando você tem dúvida, quando você erra e quando você sente que não está evoluindo. Você não sabe o que fazer mesmo, você não tem caminho, você não tem uma direção. Você está sem mapa, perdido. E a ideia principal é que daí vem a frustração. Né? Eu não sirvo para isso, inglês não é para mim. E o problema nunca foi você, é a falta de orientação. É estar realmente numa floresta da aprendizagem do inglês perdido. Tem uma trilha aqui, uma trilha ali, você não sabe qual caminho seguir. Você não sabe se você está no caminho certo também, você está sem mapa. Você começou e você não sabe como continuar. E esse é o ponto principal que traz muitos alunos para conversar comigo, falando assim, olha, eu até comecei e tal, mas eu tô perdido, não sei como continuar, não sei como evoluir. Eu achava que era só fazer essa sequência de coisas que eu iria evoluir, mas eu tô vendo que eu não tô evoluindo, não tô conseguindo me comunicar em inglês e eu não sei o que fazer. Então tem esse ponto que é a realidade que acontece com muitas pessoas que começam a aprender sozinhas. O que realmente te faz evoluir e como um professor acelera esse processo? Eu tenho 3 pontos aqui que eu quero falar contigo e você vai ver se eles fazem sentido ou não, ok? Fica comigo. Feedback que corrige antes que vire um vício. Por quê? A ideia de ter um professor, e isso sobre qualquer coisa, nós estamos falando sobre aprendizagem de línguas, mas a ideia de ter um mentor, de ter alguém que passou pelo processo e que está te auxiliando. E esse é o ponto também do porquê que é interessante ter um professor. É óbvio que existem opiniões sobre esse assunto, mas qual que é a ideia? De ter um professor gringo ou de ter um professor que fala a sua língua nativa, ou até mesmo uma outra língua, né? Talvez um professor que fale 3 línguas, mas principalmente um professor que passou pelo mesmo processo que você vai passar. Imagina que você não sabe falar nenhuma outra língua além do português. E aí o gringo vai tentar aprender português e você está ensinando português pro gringo. Você pode ser muito bom e você pode conseguir ensinar português para ele, mas você não vai entender o sentimento que ele tem enquanto ele está tentando aprender aquela língua. Você não vai entender como ele se sente. Você não vai entender as dúvidas que ele tem em relação àquela língua, porque você já nasceu falando ela. Você já nasceu aprendendo aquela língua e as dúvidas que eles têm podem parecer muito bobas, às vezes, pra você. Como assim? Você não sabe masculino e feminino? Por que você fala a ônibus, por exemplo, em vez de o ônibus? Coisas que parecem muito básicas. Mas alguém que passou por esse processo, ou seja, a pessoa não sabia falar inglês, ela estudou, aprendeu a falar inglês, desenvolveu o inglês dela, passou pelo mesmo processo que você vai passar, ela consegue entender exatamente a sua frustração, ela consegue entender exatamente aquela dúvida em si de quem fala a mesma língua que a sua. Então, nós falamos português e nós temos dúvidas específicas de quem fala português, dúvidas que surgem porque a nossa própria língua às vezes atrapalha a compreensão sobre como o inglês é. E isso acontece também, isso é uma ideia que acontece quando você entende a pessoa, eu como professor entendo o aluno e eu consigo dar um feedback para essa pessoa de acordo com aquilo que eu passei, daquilo que eu vejo a pessoa passando a mesma coisa que eu. E esse feedback, ele corrige muitas coisas antes que vire um vício. Por exemplo, você está cometendo um erro. Você está pronunciando um erro de pronúncia, um erro de certa forma, vamos dizer assim, gramática, né, de estrutura de frase mesmo.
a estrutura da frase está errada, a forma da frase, ou às vezes tem uma maneira muito mais natural de falar aquela frase, e você continua treinando sem saber que é um erro. Não tem porque você saber como é um erro, porque você ainda não sabe sobre aquele assunto. Às vezes você está treinando a palavra de uma forma, cometendo erro de pronúncia, e fixando essa maneira errada na sua cabeça. Só que quando você tem um feedback de alguém que está te acompanhando, eu como professor, por exemplo, eu falo, a pronúncia normalmente é melhor que seja dessa forma. Por exemplo, essa palavra aqui é uma palavra um pouco estranha. Talvez você vai lendo ela de uma forma diferente, você lê várias e várias vezes essa palavra, e você vai lendo errado, a ponto de que você não sabe que a pronúncia dessa palavra é left. Ou que você talvez ouviu algum gringo falando, mas você não consegue conceber como que ela realmente é pronunciada. Quando eu escrevo nas aulas, por exemplo, eu coloco a palavra left, a pronúncia dela do lado, e a tradução, por exemplo, here. E muitas vezes nós colocamos ela numa frase, tipo, nós rimos muito, we laugh a lot. Para ter um contexto ali, né? Com o professor, você corrige no momento certo. Então, por exemplo, nas aulas de conversação que nós temos no MAF, no método acelerador da fluência, nós treinamos a conversação constantemente, e durante as aulas de conversação eu vou dando dicas. Olha, a pronúncia é melhor que seja nesse sentido, você pode falar a frase de uma maneira muito mais natural se você falar dessa forma, e com isso você vai repetindo a forma correta. Sozinho você pode repetir a mesma pronúncia errada por meses sem saber, e fixar na sua memória depois para tirar é muito, muito mais difícil. Eu sempre comento sobre essa ideia. Isso acontece bastante com pessoas que não estudaram inglês, mas elas consomem muito conteúdo em inglês porque elas precisam para o trabalho. Pessoas que às vezes leem manual em inglês, pessoas que mexem com máquina, né? Engenharia elétrica, mecânica, trabalham em empresas multinacionais, tá lá o manual em inglês, a pessoa só precisa entender o que tá naquele manual. Ela não precisa saber ler exatamente, ela não precisa saber a pronúncia certa das palavras. Só que, querendo ou não, quando ela olha as palavras da forma escrita, ela vai mentalizando a pronúncia delas, ela vai lendo mentalmente aquele texto. E eu sempre comento que, assim, a língua que é criada na cabeça dessa pessoa que só lê e não trabalha a pronúncia, essa pronúncia não é corrigida, é uma terceira língua. Ela não é nem o português, nem o inglês realmente, é o inglês da forma como a pessoa falou na cabeça dela, que é uma língua que não existe no mundo real. Por quê? Pode ser que a forma escrita seja a forma escrita do inglês, mas a pronúncia que ela treinou na cabeça dela não é a pronúncia do inglês. Então quando ela escuta alguém falando inglês, ela não reconhece aqueles padrões, porque não é a língua que ela treinou. Então isso é algo que você tem que prestar muita atenção. Quando você tem um professor, esse feedback que você recebe, né, é corrigido no início, antes que esses problemas, esses erros virem vícios, né? Eu tinha uma aluna, por exemplo, que morava nos Estados Unidos, e ela não usava as variações de S quando ela usava ele ou ela. Eu vou te explicar rapidamente como que isso funciona, só para você entender também. Em inglês, nós temos o he, she, it, que vamos assim, colocar para ele e ela, certo? He é ele, she é ela, e o it é ele e ela para coisas e objetos. Beleza. Em português, nós usamos muitas modificações, né? Nós falamos eu trabalho, ele trabalha. Nós usamos também, por exemplo, se for nós trabalhamos, eles trabalham. Nós temos, e eu tô tirando tu e voz, né? A gente não vai falar sobre tu e voz aqui, mas nós temos 4 versões. Em inglês, você só tem 2. Eu gosto de pensar que você só tem uma, porque assim, como que é trabalhar em inglês? Trabalhar mesmo, de certa forma, sem modificação. É como se fosse to work, certo? Então se work já é trabalhar, eu trabalho é I work, nós trabalhamos é we work, e eles trabalham é they work. É muito mais fácil que o português nesse sentido, porque você não precisa aprender as variações, as várias, né, versões que existem no português, por exemplo, não existem em inglês. Existe só uma. Qual? A do ele e do ela. Mas é muito simples. Na maioria das vezes você só precisa, quando é ele e ela, acrescentar o S no final. Então se é ele trabalha, é he works. E, nesse caso, essa minha aluna, ela morava nos Estados Unidos, e ela foi aprendendo o inglês e utilizando o inglês. E, quando eu comentei sobre esse tema com ela, ela falou, eu não uso isso, então eu converso com as pessoas sem usar isso aí. E tá errado? Eu falei, olha, as pessoas vão te entender, assim como eu acho que elas realmente te entendem, porque você consegue se comunicar com elas. Mas, só para contextualizar, o erro ele seria mais ou menos assim. Se I work é eu trabalho, e ele trabalha é he works, quando você fala sobre ele, sobre ela, ou sobre ela é garçonete nos Estados Unidos, então se você fala sobre um prato,
sobre uma bebida, e você não utiliza essa modificação, é como se você estivesse falando ele, trabalho. Como se você estivesse falando he work, sem usar a modificação, sem estar na forma correta. Então, se você está falando sobre um prato de comida, né? Por exemplo, o arroz, né? The rice. Ou a cozinha, the kitchen. A cozinha tem, né? The kitchen has. Se você usa have, poderia ser a cozinha tenho, a cozinha temos, a versão que não é a versão apropriada. E esse é um erro que pode ficar fixado na sua cabeça e depois para tirar, se acostumar com a versão correta, é muito mais complicado. Então, quando você começa a aprender certinho desde o início, você se acostuma com a versão correta das palavras. E, obviamente, eu consegui adaptar isso com ela, ela conseguiu se acostumar com a versão correta das palavras e começar a utilizar ela no mundo real. No trabalho dela, por exemplo, que ela trabalhava nos Estados Unidos. Então, o ponto principal aqui é você consegue corrigir esse erro antes que ele vire um vício. O segundo ponto é que você ganha clareza do que estudar e do que ignorar também. Porque quando você está estudando sozinho, você tenta aprender tudo. Já que está tudo disponível na internet e você não tem um caminho muito bem estruturado, você não tem uma sequência gradual de conteúdo, você vai, eu vou aprender um monte de coisa. Aí você aprende algumas coisas avançadas que você não entende exatamente por que elas são daquele jeito. Isso gera dúvida, você não entende muito bem, você acha que inglês é difícil. Depois você vai aprender uma outra coisa. E é uma expressão específica, você não sabe como adaptar essa expressão para o português. E você também tem uma dúvida sobre aquilo. Às vezes você aprende uma coisa que não é revisada, porque você não tem uma sequência gradual de conteúdo. E aquilo, por não ser revisado, você esquece. Quando você esquece, você fala, inglês é muito difícil, eu estudo as coisas e eu não lembro. Mas é principalmente porque você não tem uma sequência estruturada de conteúdo, onde você aprende coisas novas, em uma ordem que faz sentido, e nessa ordem que faz sentido, você está revisando coisas que você já aprendeu, para que você não esqueça elas, enquanto você aprende coisas novas de uma maneira gradual. Então esse é um ponto principal quando você fala sobre clareza de estudar. Porque sozinho você tenta aprender tudo, né? Com o professor você aprende o que realmente importa no seu nível de uma forma sequencial. Muitas vezes você evolui mais em 3 meses com foco, né, sabendo o que fazer, do que em 1 ano tentando aprender tudo ao mesmo tempo. É a mesma coisa que alguém que está numa trilha, ela não tem mapa nenhum. Ela tenta ir para um lugar, tenta ir para o outro, ela vai, volta, vai para o lado esquerdo, vai para o lado direito, sem saber exatamente qual é o destino final e todos os passos do mapa que ela teria que fazer para chegar naquele objetivo. Principalmente se você tem um objetivo específico. Vamos lá para o ponto 3. No ponto 3, nós temos uma coisa bem interessante, que é o desafio de verdade. Porque muitas vezes, quando você fica sozinho, você tem uma zona de conforto. Porque você que está no comando, de certa forma, você que está coordenando as coisas. E a ideia é que um bom professor, ele sabe tirar você da zona de conforto com segurança. De uma maneira que te deixa confortável para sair da sua zona de conforto. Por mais contraditório que isso seja. Mas você precisa sair da zona de conforto de uma maneira que você ainda esteja confortável para dar esse passo a mais. Para você ter uma pressão leve, mas ainda assim ter uma pressão, numa dose exata entre o conforto e o desafio, para você conseguir conversar, né, para você treinar a comunicação, para você responder perguntas que você provavelmente não responderia normalmente, ou que essas perguntas são perguntas de improviso. Até porque quando é você que prepara o conteúdo, você sabe quais vão ser as perguntas. E numa conversa, no mundo real, não é assim. Quando você está conversando com um gringo, às vezes você está conversando, surge um tema, ele pergunta uma pergunta do nada. Ele fala, mas interessante isso aí, me fala um pouco mais sobre isso. Você não, às vezes não está acostumado, ou não está preparado para improvisar coisas em inglês. E fluência comunicativa é ser capaz de improvisar coisas. É por isso que eu treino muito isso com os alunos do MAF, do Método Acelerador da Fluência. Quando os alunos participam das aulas de conversação ou até mesmo as aulas individuais comigo, eu treino bastante os alunos nesse ponto de improvisação. Eu sempre comento sobre isso, eu falo, aprender inglês e ser fluente em inglês não é saber todas as palavras, nós não sabemos todas as palavras da nossa língua. Mas quando você não sabe uma palavra, ou você não entende essa palavra que você ouviu, você consegue pedir para a pessoa te explicar e entender a explicação, e também você consegue explicar exatamente aquilo que você quer, mesmo não sabendo a palavra. Eu comentei sobre alguns casos como esse, recentemente, né, eu conversei com a minha esposa, nós estávamos falando sobre um cemitério, e nesse cemitério tinha aquela casinha, né, eu falei pra ela, como que é o nome daquela casinha que tem um monte de túmulo, um monte de caixão dentro? Eu não lembrava o nome daquilo, eu não sabia, eu nem sei se eu já tinha visto o nome daquilo. Ela falou, eu acho que eu sei, é um jazigo. Como que aquilo é um jazigo? Mas independente, eu falei,
uma casinha num cemitério que tem um monte de caixão dentro. Ela entendeu aquilo. Se você estiver falando inglês e você não souber a palavra, mas se souber uma forma de explicar aquilo que você está pensando, assim como você faz em português, você também é fluente. Se a pessoa te falar, eu sou um jazigo, você fala, jazigo? O que é jazigo? A pessoa, é uma casinha num cemitério que tem um monte de coisa dentro. Mas, beleza, agora eu sei, agora eu consigo mentalizar, acho que eu sei do que você está falando. A ideia principal você não precisa saber todas as palavras, mas você precisa entender as explicações e também conseguir explicar, mesmo não sabendo a palavra correta. E isso é possível quando você é desafiado a fazer isso constantemente. Então você treina esses pontos, esses aspectos de improvisação. Sozinho, normalmente, você para quando você se sente desconfortável e com o professor você avança, porque ele sabe a dose certa de desafio para que você consiga evoluir. Agora, o que você perde ao aprender inglês sem um professor? Porque aprender inglês sem apoio, né, é como montar um quebra-cabeça mesmo, sem ver a imagem da caixa. Você não tem a imagem da caixa e você está tentando montar um quebra-cabeça, porque você não tem o mapa, você não sabe o caminho e como passar por todos os desafios. Você tem uma falta de progresso real, normalmente, porque você sente que você está estudando, mas você sente que você não está aprendendo. Principalmente porque, que nem eu falei, tudo é aprendido de forma aleatória, então você não tem uma sequência gradual de conteúdo, você não tem a revisão estratégica, ou seja, você esquece aquilo que você aprende, e você aprende coisas mais avançadas, você não consegue compreender porque você não aprendeu coisas anteriores àquilo. Você normalmente fica ocupado, mas produtivo. Por isso que você pode estudar por várias e várias horas e evoluir menos do que alguém que estuda por 30 minutos, 1 hora com um professor, de uma maneira guiada. Você também tem uma falta de constância, porque normalmente, sem acompanhamento, você depende da motivação, da sua motivação. Então, muitas vezes você não estuda. Por exemplo, no MAF, no Método Acelerador de Fluência, nós temos aulas de conversação toda semana, aulas de conteúdo toda semana e aulas de consumo toda semana. No pacote mais completo, você tem acesso a 3 aulas ao vivo por semana. Como elas são ao vivo, os alunos comentam sobre esse ponto. Como eu tenho o compromisso de participar das aulas ao vivo e eu consigo tirar dúvidas também em tempo real, é muito mais fácil para mim participar. Porque normalmente quando eu treinava em casa, eu separava aquela 1 hora, meia hora para estudar. Chegava no horário falando, acho que não precisa ser agora, pode ser depois. Eu adiava. E agora com as aulas ao vivo em tempo, em um horário específico, eu consigo participar delas porque eu sinto que tem esse compromisso. E principalmente que normalmente a motivação sozinha não sustenta 3, 6, 12 meses de estudo, principalmente se você já tentou aprender inglês sozinho antes, você sabe que em algum momento você para. Depois disso tem a falta de prática real, porque sozinho você quase nunca fala. Porque você não tem como falar, normalmente, treinar a conversação sozinho. Eu até fiz uma técnica, a técnica 2x1, eu tenho um vídeo aqui no canal explicando mais sobre essa técnica para você treinar a conversação sozinho, mas, mesmo assim, você não tem ainda aquelas perguntas de improviso, ou até mesmo a sensação de ter uma outra pessoa fazendo as perguntas para você. Então, quando você treina sozinho, as pessoas evitam treinar a conversação, até mesmo tendo a técnica, elas não aplicam com tanta frequência, e quem não pratica a fala não desenvolve a fluência, né? Se você não pratica a fala, você não desenvolve a fala. Eu já comentei sobre esse ponto, né? É a mesma coisa que a aula teórica da autoescola, você aprende a teoria, você aprende mais palavras em inglês, mais expressões, você escuta, você entende, mas se você não tem a prática, se você não pratica a fala, você não vai desenvolver a fluência comunicativa. E, sem professor, existe a falta de prática real. Agora, como um bom professor te ajuda a chegar na fluência 5 vezes mais rápido? Um professor de verdade, ele te ensina vocabulário com contexto, normalmente não listas, né, sem sentido, e o inglês real, que é o principal aqui. Quando eu falo sobre inglês real, eu falo sobre consumo, né? Quando você consome conteúdo de verdade em inglês, vídeos, cenas de filmes, de séries, áudios de gringos realmente falando o inglês real, você se acostuma com a forma com que os gringos falam, a ponto de você estar preparado para ir, por exemplo, para o exterior e ouvir o gringo falando e entender o que ele está falando. Até porque, quando você não estuda com inglês real, e a ideia é que com um bom professor você consegue ser exposto ao inglês real, não só ao inglês de livro, é por isso que nós temos as aulas de consumo toda semana, focado em compreensão auditiva, você consegue se acostumar com uma coisa muito importante no inglês, que é o connected speech. No inglês falado, você tem um discurso conectado, as palavras são conectadas, né? Por exemplo, o get, já falei esse exemplo em outros vídeos, né? Get out of here, não é falado de forma separada, ele é falado de forma junta. Get out of here. Get out of here. Esse get out of here é a forma como os gringos falam. Então, se você chegar nos Estados Unidos esperando que a pessoa fala get out of here, você não vai entender isso. Você vai escutar get out of here. E é
tudo conectado. Você vai ter que se acostumar com esse inglês conectado. Assim como o gringo tem que se acostumar com você quer café, você sabe, né? Ou meu amigo que mora numa casa azul, né? Todas essas palavras são conectadas quando nós falamos em português. E em inglês também é a mesma coisa. Então, isso já ajuda a entender o que você está fazendo com a mente e com a boca ao mesmo tempo, né? E também o seu ouvido se adapta ao inglês real. E você adapta o plano quando você trava. Porque com um professor de verdade, você consegue adaptar pontos de dificuldade que você está tendo em matérias específicas, que você não consegue sozinho, porque você não sabe exatamente o que fazer. Mas o mais importante de tudo, te coloca para falar com intenção e direção. Porque muitas vezes também, mesmo utilizando a técnica 2x1, treinando a conversação sozinho, os temas que você escolhe muitas vezes são temas que não têm intenção e direção, até mesmo os temas são aleatórios, onde você não consegue ter uma evolução real. O que eu normalmente trabalho com os alunos você tem um tema que você está estudando, tem palavras e expressões novas que você está aprendendo sobre aquele tema, e o conteúdo que você vai trabalhar na conversação e na fala também é de acordo com aquele tema, para que você consiga utilizar as palavras e as expressões novas que você está aprendendo. E uma coisa muito, muito importante que eu quero mostrar para vocês. Alguns exemplos práticos de alunos que travavam sozinhos, mas que destravam com o método. Tem uma aluna minha que, ela disse que ela estudou, né, com vídeos na internet, mas ela não conseguia evoluir. Ela dizia que quando chegava a hora de usar, ela travava. E é aquilo que eu comentei, tem uma diferença entre aprender e conseguir utilizar automaticamente. Se você não treina a fala, você não vai conseguir aprender a utilizar automaticamente. Você vai entender a palavra, você vai saber o que ela significa, mas ela não vai estar pronta para uso na sua mente. Você precisa treinar. Tipo, não é como se você soubesse o que é um volante, eu sei o que é uma seta, eu sei o que é um câmbio, eu sei mais ou menos como que você passa o câmbio, eu sei como pisa na embreagem, eu sei como pisa no freio e no acelerador. Agora eu vou entrar no carro. Não é como se saber o que são essas coisas vai se transformar em um uso ativo daquilo no mundo real. Você precisa realmente treinar aquilo para ser bom. Então você precisa treinar realmente na prática dirigir um carro para ser bom para dirigir um carro. Não é por ter visto muitas pessoas nadando, você vê o movimento do braço das pessoas, vê o movimento das pernas, acho que agora eu sei mais ou menos como é nadar, você pula na água, mas aquele conhecimento não se transforma em uso prático no mundo real se você não treinou aquilo. A mesma coisa com a prática. Então, eu sabia que essa aluna já sabia muito conteúdo. Eu falava para ela, você tem que tornar automático e isso vai ser feito através da prática constante da conversação, guiada, focada em melhorar esses pequenos erros que estão acontecendo enquanto você fala e tornando todo esse conteúdo que você já tem na sua mente automático, pronto para uso. Então, depois de 2 meses de acompanhamento com ela também, ela começou a responder com muito mais confiança e evoluindo cada vez mais. Até porque, conforme ela vai comunicando essas mesmas ideias, eu já falei isso para vocês, né? Nós temos na nossa cabeça, os linguistas dizem isso, a língua é composta de frases prontas, semiprontas, estruturas fixas e semifixas. Então, quase tudo que você tem na sua cabeça, até mesmo a língua portuguesa, já está pronta. Ela já é estruturada. Então, quando você treina essas estruturas para improviso, você vai falando elas vêm automaticamente na sua cabeça. Quando você pensa em quantos anos você tem, você não precisa montar a frase toda. Você já pensa em how old are you. Se você pensa como você tá, a frase how are you já tá pronta. A ideia é essa, que como as coisas vêm pronta, você vai falar com muito mais facilidade, sua mente vai se lembrar e você vai completando tudo de uma frase de uma maneira muito mais fluida, muito mais natural, muito mais fluente. Um outro caso também de um aluno meu que conseguia entender, né, os textos, os vídeos, né, ele já tinha um nível até melhor que minha outra aluna, mas ele não conseguia se comunicar, conversar de fato, que também é muito parecido, mesmo ele tendo um nível melhor em relação a conhecer mais palavras, mais vocabulário, ele não conseguia utilizar isso de forma prática. Ele entrou no método recentemente também, quando eu tô gravando esse vídeo, e ele já tá evoluindo muito, principalmente por conta das aulas de conversação que nós temos toda semana. Porque as aulas de conversação toda semana praticam e treinam exatamente com esse objetivo. Agora, aprender sozinho funciona, tá? Mas com limites. Existem limites para aprender sozinho. Normalmente você ganha um vocabulário inicial, você consegue assistir conteúdos, isso faz também uma coisa muito boa para input, porque você consegue consumir conteúdo, aprender novas palavras e novas estruturas. A mesma coisa acontece com quem usa Duolingo. Eu fiz também um vídeo aqui no canal falando sobre o Duolingo. Ele é muito bom para input, mas não para output, porque você não treina a conversação e não treina a fala, muito menos a prática de improviso em inglês. E você mantém o contato com o idioma, né? Porque você está fazendo sozinho, você está fazendo várias e várias vezes, mas ele não funciona principalmente para desenvolver fluência real. E o que eu quero dizer com isso? Eu não estou dizendo que você só aprende com um professor de uma maneira formal. Porque tem pessoas que aprenderam sem entrar numa escola, tem pessoas que aprenderam sem ter um professor particular, isso é verdade.
Agora, você precisa de alguma forma praticar com alguém, né? Porque língua é comunicação, então é necessário conversar com pessoas. O que eu quero dizer quando você precisa de um professor é que muitas vezes o professor não é um professor mesmo, é um amigo, é um parceiro, né? Que você conheceu em algum lugar, que o cara é gringo, você conversa com ele constantemente. Ou seus pais, né? Quando você está aprendendo português, você não aprendeu português com o professor, mas seus pais, de certa forma, foram professores. As pessoas à sua volta estavam conversando com você, falando, água, água. Ah, você quer papá? Você vai ouvindo aquelas coisas e vai repetindo aqueles padrões. Essas pessoas são os professores. A segunda língua é um pouco diferente, né? Mas você precisa de pessoas te auxiliando nesse processo. Podem ser amigos, podem ser colegas mesmo de trabalho, mas você precisa de alguém que te ajude nesses pequenos momentos de dificuldade, que te mostre o que as expressões realmente significam e como você pode expressar suas próprias ideias e opiniões na língua. Que com feedback você consiga corrigir pronúncia, que você consiga praticar a fala com consistência, porque você não treina a conversação, você não vai desenvolver linguagem, e que te deixe evoluir com segurança e direção. Para muitas pessoas não têm disponível uma pessoa que vai ajudar ela ali o tempo todo, porque é um amigo que vai ajudar ela a aprender inglês, às vezes ele também não tem uma didática muito boa para te ajudar a aprender inglês, ou também pais que falam inglês para ficar falando até você conseguir aprender. Por isso que a ideia de ter um professor, que é alguém já preparado para te auxiliar nesse processo, é muito bom para aprendizagem de línguas, porque ele te ajuda em todos esses pontos que nós falamos anteriormente. Como eu falei, não estou dizendo que você só aprende com um professor de maneira formal, mas você precisa de alguém para te auxiliar nesse processo. A verdade que ninguém te conta é que com o tempo você perde tempo, você perde muita coisa sem um método claro. Sozinho você pode gastar anos mesmo sem sair do lugar, testando, pulando de vídeo em vídeo, achando que está aprendendo, mas na hora da prática você não consegue se comunicar. E com o professor você economiza esse tempo, você acelera, você também evita muita frustração e evita desistência, porque você tem alguém para te auxiliar até nesse ponto de motivação. E o tempo, né, ele é o bem mais precioso de todos. Aprender sozinho, sem plano, ele pode ser o caminho mais caro de todos em relação a esse sentido, porque você não consegue evoluir, você está gastando tempo que poderia ser utilizado para evoluir no inglês o mais rápido possível e atingir os seus objetivos, conseguir fazer uma viagem se comunicando em inglês, conseguir aquela promoção na empresa, conseguir até mesmo pegar um outro emprego numa outra empresa que é multinacional, que seria um emprego bem melhor, mas você não consegue se candidatar a ele porque você não tem o inglês. Muitas vezes começar antes com o professor e evoluir mais rápido vai ser a melhor opção de todas. E o mais importante de tudo, né? Aprender sozinho até pode ser um começo, mas ele não precisa ser o único caminho. Assim, eu vou aprender sozinho e vou continuar até o fim. Você pode começar sozinho agora e depois entrar em um método onde você consegue evoluir com muito mais facilidade. Você não precisa levar anos para falar inglês, você precisa de clareza, direção e prática, e um professor de verdade pode te dar isso. Se você quer parar de perder tempo também, falar com confiança de verdade, desenvolver a fluência, desenvolver a prática, o que falta para você talvez não seja mais conteúdo, mas conteúdo gratuito na internet, talvez seja acompanhamento. Se você tem esse objetivo, se você acha que faz sentido isso que eu falei para você, e você gostaria de entender mais como funciona também o meu método, o método acelerador da fluência, entra no link que está aqui embaixo na descrição, manda uma mensagem para mim ou até mesmo para minha equipe, que eu vou te auxiliar exatamente naquilo que você precisa, entender o seu objetivo e ver se eu consigo te ajudar nesse ponto. Espero ter te ajudado com esse vídeo. Se você ficou com alguma dúvida sobre esse tema, também coloca aqui nos comentários, tá bom? Assiste o outro vídeo que tá aparecendo aqui na tela e vejo você no próximo vídeo.